Olá pessoal, boa tarde. Aula de dia 8, quinta-feira, aula de hoje. Para a primeira atividade de língua portuguesa, pessoal, a gente tem algumas atividades de ortografia, tá? Então, existem palavras que elas têm uma escrita parecida, só que elas têm um significado completamente diferente, tá? Então, de acordo com o sentido da frase aqui, vocês vão escolher a palavra certa, tá? Por exemplo, a primeira palavra aqui. Esse vestido ficou muito. Aí vocês vão escolher entre comprido, com o, e comprido, com u, tá? Então, quando a gente fala de medida, né, é com o que a gente escreve. Então, no caso, por exemplo, dessa frase, ficaria: esse vestido ficou muito comprido para você. E assim por diante, tá? Vocês vão fazer para cada uma das frases aí, certo? Depois a gente tem uma atividade número 2, que vocês vão escolher entre um R só e dois R's, tá? Então a gente tem corrida com um R ou dois R's, no caso aqui com dois. E depois na sequência, para escolher com S ou dois S's, tá? Por exemplo, aniversário é com S só, e assim vocês vão fazer as outras, tá? Na sequência, pessoal, a gente tem atividade de matemática, que é parecido com o que a gente fez no outro dia aí, essa semana, né? São algumas situações problemas, tá? Envolvendo números decimais, certo? Aí, pessoal, na sequência aqui, a gente hoje tem aula de história, certo? Então, o título da aula de história hoje é Expansão Marítima e Comercial da Europa, tá? Então, vai falar que desde o século XV, né? Que quais eram os lugares que os europeus conheciam na época? Era a Europa, parte da Ásia e a África, tá? Então, nessa época, gente, hoje a gente tem algumas potências, assim, alguns países ricos, como Estados Unidos, né? Enfim, alguns países da Europa. Mas na época, a grande potência no mundo, né, era Portugal. Então, Portugal começou a investir em navegações. Por quê? Por conta do comércio, né? Aqui tá falando o texto, o que eles comercializavam? Cravo, canela, pimenta do reino, gengibre. Eram esses condimentos, né? Tapetes, perfumes, marfim, porcelanas e tecidos, tá? Então, de onde eles tiravam essas coisas, né? Eles faziam muito comércio com a Ásia, né? Então, qual era o caminho que eles faziam, né? Que eles percorriam? Eles percorriam a costa da África. Vocês até têm um desenho aí embaixo para vocês verem, tá? E como que eles faziam esse caminho, né? Eles faziam através dos navios. Por isso que eles começaram a investir, né? A desenvolver esses navios para essas navegações. Por quê? Porque Portugal na época era um país muito rico, tá? Aí depois no texto 4 vai falar sobre essas navegações portuguesas, né? Então, um ponto importante também que vai falar no texto é que a localização de Portugal era um ponto favorável para fazer essa travessia que eu falei para vocês, contornando a África para chegar na Índia, que é um país da Ásia que eles mantinham muito contato, tá? Se vocês perceberem, pessoal, no mapa aí, tá? Existe um caminho entre a África e a Ásia, mas esse caminho ele era muito conturbado, né? Os turcos, principalmente, eles não deixavam os portugueses passarem. Por isso que eles acabaram descobrindo esse outro caminho contornando a África para chegar na Ásia. Então eles passavam, né? Chegavam até nesse Cabo das Tormentas que vocês veem aí no mapinha.
e chegavam até na Índia, tá? Aí, pessoal, a gente tem algumas perguntinhas, tá? Tem umas perguntinhas de verdadeiro ou falso, tá bom? Tem algumas perguntas para responder. Leiam com atenção, tá? É todo esse conteúdo que eu falei para vocês para poder responder as perguntas, tá? E por último, hoje a gente tem aula de arte. Se estiverem em dúvida em alguma coisa, se ficar em dúvida nas continhas ou nesse conteúdo de história, vocês vão me chamando, tá, gente?